Deputado, parabéns pela vitória. O senhor é um dos ícones da Operação Lava Jato. Não é exagero dizer que o seu trabalho, o trabalho da equipe a qual o senhor pertenceu, mudou a história do Brasil, pela primeira vez colocando políticos e homens muito poderosos atrás das grades. Talvez pela primeira vez na história do Brasil, pessoas muito ricas foram presas de verdade. Mas o sistema reagiu, uma coisa inacreditável aconteceu, e um dos políticos que teve papel central em todos esses escândalos e que tinha sido condenado em 2 processos, teve seus processos anulados e hoje concorre à presidência da República. Que tipo de risco e de perigo isso representa para o Brasil? Mota, um risco enorme. Eu sou contra o retorno de Lula e do PT ao poder. Eu acho que isso representa você devolver para a cena do crime quem foi responsável pelo maior saque da história do Brasil, mas também por outras razões. Eu vou aqui buscar resumir aqui em 9 pontos, tá? Primeiro lugar, mensalão. Segundo lugar, petrolão. E a gente precisa prestar atenção que mensalão e petrolão não foram só esquemas de enriquecimento pessoal, mas um grande, o maior ataque à democracia, a maior fraude à democracia consumada da história do Brasil, com a manipulação de resultado de eleições por meio da injeção de propinas em campanhas eleitorais. E a gente precisa ver que o PT, se eleito, vai ter um novo problema de governabilidade, o mesmo que teve no passado, porque foi eleita uma grande base conservadora no Congresso. E o Lula está do lado das mesmas pessoas, continua do lado das mesmas pessoas que praticaram os escândalos de corrupção, foram condenadas, ou seja, existe um grande risco de esse mal voltar ao Brasil. Em terceiro lugar, existe um aumento de violência no governo do PT e houve uma política de coitadismo penal, o Mota pode falar sobre isso muito melhor do que eu. Em quarto lugar, houve um aparelhamento e saque de estatais. Em quinto lugar, o Lula ele defende abertamente a censura à liberdade de expressão, e eu sou um árduo defensor da liberdade de expressão, inclusive religiosa. Não pode haver controle de mídia como o Lula propõe. Em sexto lugar, em razão do apoio a ditaduras como Nicarágua, Cuba, Venezuela. Gente, é só ir lá olhar na internet, vocês vão ver o Lula falando disso, aspas disso. Muitas vezes as pessoas falavam, eu pensava, será que isso é verdade? Vão lá, chequem, é a mais pura verdade. Em sétimo lugar, o PT foi responsável pela maior crise econômica da história, e com Lula defendendo furar teto de gastos, ignorar teto de gastos, é para esse caminho que a gente vai ir, se isso se consumar. Em oitavo lugar, tem uma preocupação muito grande com a composição nova do Supremo Tribunal Federal, porque se Lula escolher novos ministros e o próximo presidente vai escolher 2, isso vai ser um desastre para a causa anticorrupção. Ele estava junto com aquela turma da impunidade que dizia que esse crime aconteceu, para que punir? Tem ainda um receio de que esses ministros promovam uma grande perseguição. É só olhar o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas, como ele está perseguindo a Lava Jato, e que ele estava no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula. E, por fim, Lula e o PT são contrários a pautas conservadoras que eu defendo, envolvendo defesa da vida, da família. Lula expressamente, em um momento neste ano, defendeu o aborto para todas as mulheres. Existe uma defesa na ala progressista da descriminalização das drogas, a defesa da proibição da arma de fogo, do porte de arma de fogo, e um preconceito religioso arraigado na esquerda que gerou a invasão da igreja, inclusive aqui em Curitiba, por um vereador do PT. Então, por uma série de razões, eu acredito que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é o retorno de Lula e do PT para a cena do crime e para o governo. Deputado, só me desculpe, mas não há preconceito da esquerda contra a religião ou contra as igrejas. Isso é uma falácia. Da mesma forma, não há no programa do PT nenhuma proposta de descriminalização das drogas ou de liberação do aborto, nada que não sejam os critérios já estabelecidos pela legislação. Agora, minha pergunta para o senhor é outra. O senhor foi muito criticado num grupo de WhatsApp de procuradores por conferir seu apoio imediatamente a um governo que também tem casos de corrupção ou investigação, suspeita de casos de corrupção, como orçamento secreto, figuras que participaram do mensalão e do petrolão que hoje estão no ministério, então são presidentes do partido do atual presidente da República, pastores do MEC, compras de vacinas ou tentativa de compra de vacina muito suspeitas, entre inúmeros outros casos. Mesmo assim, o senhor conferiu apoio a esse governo. Um governo que desmobilizou e desmontou a Lava Jato, que nomeou Augusto Aras fora da lista tríplice como procurador-geral da República. Ele chamou a Lava Jato de caixa preta. A força-tarefa foi absolutamente desmontada. E um governo que não defendeu a Lava Jato no discurso nesse primeiro turno da campanha presidencial. Então, minha pergunta é a seguinte: o seu apoio ao governo de Jair Bolsonaro é um apoio incondicional ou é um apoio com críticas? E se for com críticas, quais as críticas? E outra pergunta rapidamente para emendar: o senhor apoia a PEC que quer aumentar o número de ministros do Supremo de 8 para 15? Amanda, eu vou começar com aquelas observações que você fez sobre as questões que eu trouxe. Olha, em primeiro lugar, em relação ao aborto, não sou eu que estou dizendo, basta abrir um vídeo na internet em que o próprio Lula, nesse ano,
ele disse que aborto deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito. Gente, não sou eu, entre na internet, vocês vão ver na boca do presidente Lula. Eu não estou trazendo nada aqui que signifique distorção de verdade. Não. Ainda, além disso, na ala progressista existe uma defesa, sim, da descriminalização das drogas. Vários artistas, muita gente na ala progressista, e o PT abraça a pauta progressista, defende isso. Eu não fui olhar o programa do PT, mas é um ideal progressista. Em terceiro lugar, preconceito religioso existe sim, Amanda. Existe arraigado numa esquerda com uma visão socialista ou mais progressista, uma ideia de que a religião não pode entrar no debate público, ela deve ser empurrada para o espaço privado, o que é contrário ao que a nossa Constituição diz. A nossa Constituição, ela abraça, sim, a laicidade do Estado, mas é uma laicidade que promove as religiões. Isso está em várias regras constitucionais. E aqui em Curitiba, por exemplo, um vereador do PT entrou numa igreja, gritando, lá tinha a senhorinha ajoelhada rezando, gritando: fascistas, fascistas não passarão. Uma coisa absolutamente descabida que reflete um preconceito arraigado na natureza religiosa, ligada com uma visão de esquerda tradicional de que a religião seria o ópio do povo, de que a religião não contribui para a visão de PT, para a visão de esquerda de governo. Indo agora para a tua questão em relação a apoio incondicional. Não, meu apoio não é incondicional. Eu tenho, sim, ressalvas, as mesmas ressalvas que eu sempre expressei em relação ao governo Bolsonaro. Eu já expressei várias críticas, as críticas que eu tenho eu não mudei, eu não mudo como pessoa por ser procurador, por estar agora no ambiente político, eu tenho as mesmas críticas. Agora, quando você compara governo Lula e governo Bolsonaro, você tem amplas diferenças. Primeiro, uma diferença de nível de prova. Em relação a Lula, você é uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias. Em relação ao governo Bolsonaro, você não tem o presidente acusado por corrupção até o momento. Você tem, sim, Lula condenado em 3 instâncias, e você colocar na posição de presidente do país alguém condenado em 3 instâncias por corrupção, ainda que o processo tenha sido anulado, como foram os grandes escândalos de corrupção ao longo da história pelas nossas cortes superiores, é você mandar uma mensagem péssima para os meus filhos e para os filhos de todo mundo que fazer coisa errada vale a pena. Eu não posso concordar com isso. Em segundo lugar, você, além de uma diferença de prova, você tem uma diferença de volume. Você pode ter aí um eventual desvio de milhares de reais, você não pode comparar, ou de milhões, o que seja, nada é comparável com o que aconteceu no Mensalão e Petrolão, desvio de bilhões. Mas tudo bem desviar milhões de reais? Afetaram a nossa... Desculpa, Amanda, só vou concluir, depois eu discuto com toda a paciência do mundo, tá? Uma corrupção que afetou, injetando bilhões de reais, campanhas eleitorais. Não se trata aqui de ameaça à democracia, se trata de um ataque consumado, e o que eu considero o maior ataque desde a redemocratização, consumado à democracia com injeção de bilhões para perpetuação de poder e fraude às eleições. Então, a gente tem uma diferença muito significativa entre o que se acusa de corrupção agora e o que se praticou comprovadamente de corrupção bilionária no passado, na minha leitura. O Mota também pediu, Amanda quer completar primeiro? Isso, por favor, eu gostaria de... Saber, ficou uma pergunta sem Amanda, resposta. por favor, agora deixa eu falar. Isso aqui é uma entrevista, não é um debate com o entrevistado. Vai lá, Mota. Você já fez sua pergunta, Mota? Não, você está debatendo com o entrevistado, Amanda. Essa não é a regra do jogo. Vamos respeitar a regra. Ele esqueceu de responder uma pergunta minha. Não, mais uma pergunta de cada um, então. Mota começa, depois a Amanda refaz a que ficou faltando. Eu tenho uma pergunta para o Deltan, que é a seguinte. Deputado, a que o senhor atribui essa postura negacionista de certas pessoas que se recusam a acreditar nas afirmações que o próprio PT faz sobre o que ele vai fazer quando voltar ao poder? As pessoas estão ouvindo da boca do candidato as promessas de censura, de regulação da mídia. É um projeto totalitário de poder e, no entanto, a gente vê pessoas educadas, articuladas, supostamente sofisticadas, que negam isso. Por que isso acontece, deputado? Você vê nesse momento eleitoral, infelizmente, muitas vezes promessas que não encontram respaldo em fatos, em posturas. E em relação, por exemplo, ao ponto do aborto que eu mencionei, a gente viu textualmente o Lula defender o aborto num momento espontâneo e defendeu que toda mulher deveria ter direito ao aborto, e depois você vê que eles perceberam que isso geraria uma crise de imagem, uma repercussão negativa, e eles vêm e aí eles colocam uma postura
que é evidentemente uma postura eleitoreira para ganhar apoio, para ganhar votos, defendendo o contrário, ou dizendo que eles jamais defenderam o contrário. O que a gente vê na arena política, infelizmente, é muitas vezes a criação e a repetição de narrativas, como eles geraram uma série de narrativas de ataque à Lava Jato, de desconstrução da Lava Jato, até mesmo negacionista em relação ao esquema bilionário comprovado que aconteceu. É isso que a gente vê hoje acontecer na política. Nós precisamos de pessoas que sejam mais fiéis àquilo que elas acreditam, que sejam mais sinceras com a população. Isso eu não tenho dúvida, Roberto. Bom, temos 1 minuto e meio para encerrar a entrevista. A Amanda refaz a pergunta que, na avaliação dela, o nosso convidado não respondeu. Amanda. Não, ele esqueceu só a segunda parte da minha pergunta, mas só para fazer uma observação, deputado, o senhor falou que o presidente Lula defendeu no momento espontâneo, dizendo que aborto era uma questão de saúde pública, que, aliás, vários médicos defendem exatamente isso, que é uma questão de saúde pública, até porque normalmente são as mulheres pobres que morrem fazendo aborto. O presidente Bolsonaro também defendeu numa entrevista, disse que já discutiu sobre a possibilidade de aborto com uma companheira e passou a decisão para ela, e ela decidiu não abortar e apontou para o filho dele, 04, Jair Renan. Então, vou dizer agora que o presidente é a favor do aborto? Não vou dizer isso, até porque isso não faz parte do programa de governo de nenhum dos dois candidatos. Então, acho que a gente presta um desserviço à população ao envolver tanto questões de religião e de aborto nesse debate, sendo que nenhum dos dois candidatos está propondo uma mudança das regras. E nenhum dos dois também apresenta qualquer ameaça à religião. Então, refaço a minha pergunta. Primeiro que o senhor falou que podem milhões de reais estarem sendo desviados, isso é menos grave que desviar bilhões de reais. Então, a gente deve tolerar a pequena corrupção, a corrupção do desvio de milhões de reais, a corrupção da rachadinha, do dinheiro vivo com imóveis. E o senhor é a favor de aumentar o número de ministros do Supremo de 8 para 15? Amanda, vou responder as 3 questões que você colocou. A primeira questão, eu vou começar pela questão do meio. Toda a corrupção ela deve ser investigada e deve ser punida. Todo mundo que pratica corrupção deve ser responsabilizado. Agora, quando você está no segundo turno entre 2 governos, você tem que escolher qual é a melhor opção para o Brasil. O que eu estou fazendo é fazendo uma análise comparativa. É isso que eu estou fazendo. Agora, mais uma vez, eu sempre defendi, eu defendo e eu sempre vou defender que todo mundo que praticar qualquer tipo de desvio público deva ser investigado, processado, punido e o dinheiro recuperado. Agora, como eu falei, eu estou fazendo uma análise comparativa. Nós nunca tivemos escândalos tão graves, tão pervasivos, tão sistemáticos, tão danosos à sociedade no ponto de vista de desvio de dinheiro público e de dano à democracia do que Mensalão e Petrolão. Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou voltar na tua primeira questão, aborto. Eu vou aqui ler textualmente o que o presidente Lula falou aqui e está retratado numa matéria de 6 de abril de 2022, porque isso é muito importante ficar claro para a gente deixar expressamente claro que eu estou retratando simplesmente a verdade e cada um tire as suas conclusões. O presidente Lula falou, aqui no Brasil, a mulher não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e, segue o presidente Lula, todo mundo ter direito e não ter vergonha. Todo mundo ter direito e não ter vergonha. Então, Amanda, eu não estou aqui distorcendo a verdade. Eu estou retratando fielmente o que saiu da boca de Lula. Retratando, simplesmente, dizendo, eu sou contrário a isso. E, para mim, não é simplesmente uma questão de saúde pública. E se você encarar como questão de saúde pública, você tem que encarar como questão de saúde pública também do feto, do bebê, do direito à vida. Eu sou fruto de um não aborto, além da minha visão cristã de mundo. Minha mãe foi recomendado que abortasse pelo médico, ela teve altos níveis de toxoplasmose na gravidez, e eu sou muito grato por ela ter tomado talvez uma das decisões mais difíceis da vida dela, de ter decidido me ter, apesar da recomendação médica contrária, e se não fosse por essa decisão eu não estava aqui hoje. E agora indo para a sua última questão em relação a mudanças no Supremo Tribunal Federal. O aumento da composição do Supremo Tribunal Federal é uma possibilidade, mas, a meu ver, talvez não ataque o cerne do problema. Nós temos uma Corte Constitucional que não trabalha como uma Corte Constitucional, que trabalha julgando 100 mil casos por ano, uma corte criminal. Não deveria ser assim, a gente tem 4 instâncias de julgamento, a gente não deveria ter a 4ª instância, a Corte Constitucional, julgando casos criminais. A gente precisaria mudar critérios de ingresso no Supremo Tribunal Federal para garantir que a escolha dos ministros seja mais técnica e menos política. Esses são, ao meu ver, os pontos centrais, limitação do número de casos e escolhas mais técnicas, menos políticas, e a gente precisa criar ou restabelecer a segurança jurídica no Brasil com respeito a um sistema de precedentes. Essas são mudanças fundamentais, discussões que a gente precisa avançar, além, é claro, de controle de eventuais excessos por parte do Senado Federal, o que jamais vai acontecer se a gente não acabar com o foro privilegiado. Mota pediu de novo, pode ser para encerrar, Mota? Para encerrar, eu só queria pedir um direito de resposta e reafirmar aqui de novo meu entendimento que numa entrevista a gente faz uma pergunta e escuta o que o entrevistado responde. A gente não está aqui para dar lição para o entrevistado nem para debater com ele. Muito obrigado, Deltan.
Procurador. Ninguém está dando lição para ninguém, Mota. A gente está aqui numa entrevista livre, a gente ainda goza da liberdade de expressão. É normal, o deputado eleito já deu milhões de entrevistas, eu tenho certeza que ele sabe quais são as regras do jogo. Você fala uma coisa, rebate. É assim, é a dinâmica do jogo. O jornalismo é assim, você não é jornalista, então deixa eu te ensinar como se faz. Eu sou engenheiro, Amanda, com muito orgulho.